Sejam bem-vindos a mais um Evil, queridos ouvintes do Nova Vertente. Vamos lá, rapidinho hoje. Cara, já é a quarta vez que eu estou gravando isso daqui, tá dando problema toda hora no bendito do OBS e eu espero que dê certo agora. Então vamos lá. O que é o DNA? DNA é uma molécula de ácido desoxirribonucleico. Ai, ai. E o que acontece? Ela está relacionada às características físicas, guarda isso, tá bom? Características físicas são, vamos dizer assim, variáveis. Cor de olhos varia. Nariz grande, pequeno, varia. E fisiológicas, ou seja, aquilo que a coisa ela faz. Vamos chamar assim? O que a coisa faz, método ou função. O DNA, assim como o RNA, é um ácido nucleico, uma estrutura formada basicamente pelo nucleotídeo. Os nucleotídeos apresentam três componentes: uma base nitrogenada, um açúcar, um fosfato. Só que o RNA ele serve para mandar mensagem para uma molécula. Já o DNA não, ele diz o que a coisa tem e como fazer. Lembra que na última aula eu falei das formas de Platão, do mundo das formas? Pois bem, deixa eu trocar aqui de tela. Estão vendo aí agora o NetBeans, tá? Um programa que eu utilizo para fazer sites, enfim, para programar em PHP. Para Platão, existe uma coisa chamada cachorridão, para Aristóteles também. Então, lá no mundo das ideias ou das formas, existe o cachorro perfeito. O cachorro, ele tem um número de patas. Pode ser zero? Pode. O cachorro pode ter problema. O cachorro tem cabeça? Tem, claro. A menos que a cabeça dele seja muito junto do corpo por algum tipo de problema, né? Ele tem rabo? Tem. Pode ter mais de um? Sei lá, pode ser. A gente viu humanos que, como é que se diz? Os gêmeos siameses, né? Às vezes o siamês ele não tem a cabeça, mas ele tem o braço ou a perna de um irmão. Isso já aconteceu. Pesquise. Às vezes uma mão, sei lá, uma coisa assim que fica nas costas. É um processo de assimilação, os cientistas falam. E ele tem uma série de características. Cachorro cheira, cheira o ar. Ele sente um cheiro no ar, né? E o cheiro ele tem uma característica. Aqui não vou deixar sem nada. Ele pode receber, né? Isso daqui deixa para lá por enquanto. Até vou fazer o seguinte, vou colocar isso aqui lá para baixo. Deixar afastado, né? Então vamos lá. O cachorro ele tem ações. Ele late, late. É normal do cachorro latir. O cachorro olha, olha. O cachorro uiva, uiva. E para cada uma dessas ações ele tem um tipo de olhar e ele tem uma emoção. Então ele vai ter um tipo de latido quando ele vê o dono. E então, quando ele vê o dono, ele pode querer alertar o dono, ele pode querer ficar feliz, lamber o dono, enfim, né? Estado. Ele pode olhar para o dono de uma forma X, através dessa emoção. Quer dizer, ele vai uivar, ele tem um tipo de emoção quando uiva? Tem, sim. Cachorro se reproduz, só que ele vai se reproduzir quando o quê? Quando sentir um cheiro no ar. Se o cheiro no ar for de uma cadela no cio, ele vai procurar a cadela. Então, cheirar aqui. Ah, perdão, aqui. Aqui é cheirar. Sorry.
é que quando a gente está usando um método que está dentro da classe, a gente precisa chamar ele por this, tá bom? Isso é normal. A variável eu vou chamar da mesma forma. Então, aqui o cheirar, ele vai retornar o cheiro do ar. Que poderia ser esse daqui. Eu poderia, por exemplo, pegar aqui, o cheiro do ar vai ser... vai ser... vou tirar aquilo ali pra gente não ficar batendo cabeça. Então, ele vai pegar o cheiro no ar e vai devolver, por isso que ele vai retornar, tá? Tem essas funções aqui, por exemplo, eles não têm retorno, ele simplesmente vai fazer uma ação. Então ele retorna o cheiro do ar. Se o cheiro do ar for igual à cadela de cadela no cio, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar a cadela. E ele vai fazer o quê? Ele vai caminhar. Caminhar também é uma função. Então ele vai mexer as patas dele da forma que ele pode. Pois bem, imagina se eu tivesse que, para cada bicho que nascer, eu tivesse que fazer isso daqui. Copiar e colar, copiar isso daqui e colar. Por que eu não posso herdar isso daqui? É o que acontece com toda criatura. Então o tomate, ele vai herdar as características possíveis, os métodos, as características físicas dos antepassados dele. Isso pode ser por seleção natural ou se tu for fazendo cruzas, né? Da mesma forma, o cachorro, qualquer ser. Só que isso daqui vai ter que ser instanciado. Existe uma classe que a gente chama de construct. Se não me engano, seria construtor mesmo. Agora me fugiu como é que é em Java. Faz tempo que eu não estudo Java. Mas o que acontece? Eu vou entrar com pata, eu vou entrar com número de cabeças, vou, vou entrar com número de rabos e as características. Pois bem, eu tô criando cachorro, né? E eu fiz um pastor alemão. O pastor alemão, ele herda cachorro, porque isso é eficiente, isso é inteligente. Por isso a gente fala de intelligence design em ciência hoje, e o pessoal chama de criacionismo, mas não tem a ver. Digo, de certa forma é criacionismo sim, porque a gente está transferindo para um outro um poder, né? Alguém que tem potência de criar as coisas. Por isso os evolucionistas ficam putos, porque eles dizem que a gente é criacionista quando fala de intelligence design. Ok. Se eu quiser, eu posso criar aqui pro pastor alemão características. Quando o criador lá, que fez os primeiros pastores alemães, ele estava procurando fazer uma raça diferente, ele a desenvolveu. Quer dizer, ele queria um animal com determinadas características e uma boa inteligência para ajudá-lo a cuidar das ovelhas e outros animais. Então, ele procurava um animal que, além disso daqui, tá? Além disso daqui, ele tivesse uma série de outras características. Então, além disso daqui, o pastor alemão tem outras características. Aqui eu não vou colocar porque eu já estou com o tempo estourado.
Mas existem características que são randômicas, tá? Para todos os animais. E dependendo da raça, elas vão ser maiores. Vai haver uma possibilidade maior do animal ter, por exemplo, um determinado tipo de cor de olho ou um mau desenvolvimento e morte. Ou, por exemplo, nascer albino. Um animal ele pode nascer albino por algum motivo. Mas existe essa potencialidade. Agora, espero que esteja tudo ok. Então, tudo isso daqui que tem num cachorro, o pastor alemão herda. Mais uma vez, reutilização de código. Não preciso refazer. Pois bem, Dona Cachorra fica grávida de uma série de cachorrinhos. Daí vem o pastor alemão 1, 2 e 3. Primeiro pastor alemão, isso aqui a gente chama de instanciação, tá? Em programação orientada a objeto. Então, esse cachorro aqui é um objeto, tá bom? Então, o primeiro pastor alemão, ele é da mesma classe, pastor alemão. Afinal, os pais dele eram pastores alemães, não vão nascer macacos. Macaco é diferente, é uma classe diferente. Então, um pastor alemãozinho, ele vai nascer com 4 patas, uma cabeça. Ó, lembrando aqui, ó. Mesmo, ó, mesma forma de instanciar aqui, ó, o construct, mesma construção. E um rabo, ele vai ser, o tipo de pelo dele vai ser grande. Aqui todo pastor alemão ele tem pelo grande, né? Então, e todos eles nascem com pelo grande. Cor dos olhos, um vai nascer mel, outro preto, outro verde. O latido vai ser mais grave para todos. O tamanho médio grande. Um deles vai ser grande e o outro é médio. Tá? Ok. Aqui, quando ele nascer, ele pode latir. Como todo cachorro late. A menos que ele tenha algum problema, né? E é assim que um ser nasce. Ele tem características ligadas ao DNA, ou seja, a uma série de programações potenciais que ele carrega no código dele. A alteração numa linha de código causa o quê? Causa um problema no programa. Causa um problema no ser, no caso, na instância. Logo, a programação ela tem que ser correta. Quando eu disse para vocês no primeiro e no segundo episódio que não pode ter vindo um ser, ele não pode ter vindo, um ser unicelular não pode ter vindo do nada, eu estava dizendo que é impossível, ao sabor do vento, uma criatura conter todas as possibilidades. Imagina que aqui teria que ter a possibilidade dele virar um macaco, de nascer um macaco nele. Mas, meu amigo, não dá, porque o código é esse daqui. Ele não estende macaco. Aliás, perdão, o pastor alemão ele não estende macaco, ele estende cachorro. E, mais uma vez, vamos lá, voltar pro Firefox. É por isso que nós compartilhamos 50% do DNA das bananas. Se chama reutilização do código. É uma coisa inteligente. Quem cria um código tem que fazê-lo muito bem para reutilizá-lo. É por isso que nós temos 99% de semelhança com um macaco.
não significa que nós viemos do macaco. Significa que o nosso programa ele é inteligente. E quem nos criou é muito inteligente e soube reutilizar código. A criação da instância numa analogia, né, aqui, deixa eu voltar lá no NetBeans. Aqui. A criação da instância, ela só pode ser feita por alguém que está olhando para o programa maior, para o servidor, no caso, né? Então, eu, programador, vendo uma finalidade, eu crio um código. Eu tenho ferramentas e eu tiro esse código da minha cabeça. E ele faz sentido. Logo, não é anormal que quando um cientista que acredita no intelligence design, ele afirma que existe uma inteligência, o pessoal do evolucionismo fica puto. Porque alguém tem que instanciar a coisa. Ela não pode ter vindo do nada. E isso deixa os caras putos. Porque para eles, o ser humano tem que ter vindo do nada. Ele tem que ter vindo do acaso. Porque existe algo mais. Existe algo muito maior por trás disso. Que ajudou, né, a colocar na cabeça das pessoas essa ideia e produziu monstruosidades. No próximo episódio a gente vai falar sobre as dúvidas de vocês e eu vou, no quinto episódio, começar a dar umas conclusões, tá bom? Vamos tocar aí em alguns assuntos bem sensíveis. E vamos caminhar para o fim dessa série. Eu espero que vocês estejam gostando. Quem puder, contribua no apoio coletivo, link abaixo. E espero os comentários de vocês. Agradeço a Miss Wilder e ao Wilton, que contribuíram no apoio coletivo já este mês. Foram muito generosos, muito obrigado a vocês. Quem puder ajudar, eu agradeço, porque eu preciso comprar um monitor, uma fonte, né, uma fonte específica para conseguir editar vídeo, para colocar a placa de vídeo que o Code me deu, o Code Hack me deu. Aliás, um grande abraço pro Code, pro pessoal do Squad. Abraço pra minha querida Ju Ginger também, um beijão pra ela e pro marido dela. E, cara, por favor, me deem essa força aí, ajudem. Eu acho que com mais uma grana aí, com mais uns 200. Cara, se eu conseguir, acho que 500 pila, eu consigo comprar o monitor e a fonte. Então, quem puder, por favor, me ajude a chegar aí a 500, 600 reais este mês, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom e valeu!